Eu queria só fazer um questionamento ao senhor em relação a esses últimos acontecimentos e esses últimos episódios envolvendo aí a relação entre o governo e a Assembleia, que a gente tem acompanhado nas últimas semanas. O governador Mauro Mendes, em algumas ocasiões, mostrou ali um certo descontentamento em razão de algumas pautas que foram aprovadas na Assembleia, alguns vetos do governo que foram derrubados. E em dadas situações ali, em entrevistas à imprensa, ele chegou inclusive a taxar os deputados como malucos. Eu queria um posicionamento do senhor. Como é que o senhor classifica essa postura do governador? Se o senhor vê algum tipo de equívoco e se acredita também que esse comportamento dele pode levar a um estremecimento na relação com a base? Como é que o senhor tem acompanhado todo esse cenário, deputado? Então, primeiro eu quero dizer que eu respeito todos os poderes, seja o judiciário, embora eu não concorde com algumas ações. Respeito o judiciário, respeito o executivo, e o governador ele tem que aprender a respeitar as instituições também. Primeiro lembrar que a função do executivo é executar aquilo que o legislativo determina como lei. Se existe uma questão de ilegalidade em algum fato exercido pela Assembleia Legislativa, quem tem que dizer se é legal ou ilegal não é o executivo, é o judiciário. Então ele que judicialize, mande para que o TJ determine ou diga se é legal ou se é ilegal. Mas, assim como o governador, ele tem o direito também de criticar o trabalho dos parlamentares, nós também temos o direito de criticar o trabalho realizado pelo governador. Aliás, acho que talvez seja uma das tarefas que a gente mais faz ali na Assembleia, é criticar as ações, algumas delas, como esse caso do fechamento das cadeias, por exemplo, algumas ações desastrosas do governo do Estado. Então, eu acredito que estamos cada um no seu papel. O governo, ele é obrigado a executar aquilo que nós legislamos, mas tem o direito de criticar, e nós legislamos e ele é obrigado a executar aquilo que nós o fazemos como lei, e nós temos o direito de criticar também os erros do governador. O senhor vê como um certo tipo de excesso, deputado, quando ele faz declarações como essa, por exemplo, falando que há malucos na Assembleia? O senhor acha que é indelicado, desrespeitoso, de certa forma? É desrespeitoso, mas não é de tudo ruim, Camila. É até bom para que alguns colegas parlamentares eles acordem também, né? Porque o que eu tenho observado, lá nós temos a base do governo, nós temos a oposição, situação e tem aqueles independentes. Eu, por exemplo, sou oposição ao governo do Estado, mas eu costumo dizer que eu não faço oposição ideológica ou sistemática ao governo, porque eu nunca tive problema anteriormente com a pessoa Mauro Mendes, né? Então, eu faço oposição a determinadas medidas do governo do Estado. Agora, tem alguns deputados que são da base do governo, que isso vem me agradando muito, que em determinados momentos ele se coloca contra decisões do governo. Chega lá e fala, eu não vou votar isso aqui do jeito que você quer. E isso é muito bom para a gente. Você tem, por exemplo, aqui a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Tem determinados projetos que a Comissão de Saúde vota contra mensagens vindas do Executivo. Para a população significa dizer que esse parlamentar, ele não está preocupado apenas com a situação política dele, mas ele está preocupado se aquele projeto é bom ou ruim para a população de Mato Grosso. Deputado, nos últimos dias, tratando desse assunto, o deputado Lúdio Cabral, falando aqui com a gente, ali a respeito desse assunto, ele disse que a Assembleia, em vários momentos, ele usou um termo, se ajoelhou, às vontades do governador. Por outro lado, o deputado Eduardo Botelho disse que essas críticas são completamente infundadas. O senhor concorda com algum desses dois dos seus colegas no que diz respeito a essa relação? Eu vou repetir o que eu falei aqui agora há pouco. Eu acredito assim, que a Assembleia ela tem feito a sua parte, né? Eu não acredito que a Assembleia ela ficou de joelho. Eu não acredito que ficou de joelhos. Mas existem algumas mensagens, alguns projetos que todo mundo sabe que o governo tem a maioria na Assembleia. Tem a base do governo na Assembleia é maior do que a oposição. Então, a maioria dos projetos acaba passando. Agora, repito, eu nunca tive problema ideológico ou político com a pessoa Mauro Mendes. Então, em determinados projetos vindos do Executivo, que eu analisar, que eu souber que é bom para a população, eu vou votar com o governo. Eu vou acompanhar o governo. Agora, o que nós não podemos fazer é levar pelo lado político da coisa e falar, não, vem um projeto do governo para cá, não vota, é ruim. Olha, mas isso aqui é para... Exemplo disso, nós temos agora o auxílio que está sendo concedido, né, que até há pouco era de R$200, acrescentaram mais 30 e poucas mil famílias, diminuiu para 150. Eu acho que é muito pequeno, próximo de uma arrecadação que vai superar os 24 bilhões aqui no ano de 2021. Então eu acredito que o governo pode melhorar muito isso aí. Mas vem um projeto dessa natureza de lá para cá e eu vou lá de repente votar contra, porque eu sou oposição ao governo.
Eu acho que isso, além disso ser imoral, é uma irresponsabilidade que a gente teria. Agora, que a Assembleia Legislativa tem que se levantar um pouco mais contra algumas decisões do governo do Estado, eu acredito que deve sim. É possível falar, por exemplo, num desgaste na relação com os deputados a partir desse tipo de comportamento do governador? Sinceramente, eu acredito que não. A base do governo, muito embora ele vote contra, hoje ele vota contra, quando é amanhã vai lá, senta no Palácio, dialoga com o governo, cada parlamentar tem a sua base para atender, o governo vai lá, atende determinadas necessidades de determinada região, determinadas segmentos. Então, como eu falei, se o governo chegasse hoje e falasse, olha, qual que é as suas prioridades, vamos dizer assim, em termos de demandas, respeitar aquilo que é direito do servidor público no estado de Mato Grosso, que desde o governo Pedro Táxi demonizaram esse segmento de trabalhadores como se fossem improdutivos e que todo mundo ganhasse super salário, que é uma mentira. Existe um pequeno grupo, um seleto grupo que tem um salário elevado, mas a grande maioria, como eu já falei aqui, o policial penal, que ganha inicialmente R$ 3.150, que depois do desconto chega a pouco mais de 2 salários mínimos. Então, assim, se o governo chega e respeita, passa a respeitar e garantir aquilo que é direito do servidor público, eu falo para você que eu jamais seria oposição ao governo, estaria junto com o governo.